Hoje é quarta-feira, dia de Tribuna Livre, então teremos a primeira Tribuna Livre do ano. Então convidamos o Dr. André Luiz Holanda Gurgel Pereira, vice-presidente da Associação dos Procuradores do município de Joinville, para que possa utilizar a nossa Tribuna Livre pelo tempo de 10 minutos. Seja bem-vindo, Dr. André. Bom, presidente, eu com um pouco de atrevimento e até me antecipando à licença, Vossa Excelência, eu queria inverter a ordem protocolar, começar cumprimentando os telespectadores da TV Justiça, o público presente, TV Justiça, não, perdão pelo equívoco, pela TV Câmara, o público presente e meus colegas de Procuradoria e da diretoria da Associação dos Procuradores do município. Em terceiro lugar, eu, em nome do presidente, estendo o cumprimento aos demais vereadores dessa Casa de Lei e já parabenizo, ou melhor, eu estimulo a um ano frutífero de sucesso, um ano que eu sei que vai ser de desafios para muitos, né, que têm empreitadas eleitorais. Mas vamos ao propósito da minha vinda a essa tribuna. Tenho 3 objetivos bem diretos e claros. Primeiro é dizer quem é a Projoia, a Associação dos Procuradores do município de Joinville, e por que a associação foi criada. Em segundo momento, deixar clara a maneira e o modo pelo qual nós formulamos a nossa pauta de reivindicações e, por fim, ressaltar um ponto que julgo de extrema relevância, que tem a ver com o reconhecimento da legitimidade das nossas pautas de reivindicações. E vamos ao primeiro ponto. A associação foi criada já há algum tempo, em 2012, e tem uma história de militância e de brigas em trincheiras internas dentro do Poder Executivo. Nós, até então, não tínhamos mostrado a nossa cara externamente e imaginávamos que era plenamente possível, dentro da esfera exclusiva do Poder Executivo, conseguir alguns progressos, mas os tempos mudaram, né? Os desafios são outros e também as nossas estratégias se alteraram. E a razão pela qual ela foi criada, a razão pela qual nós nos reunimos para criar a associação, ela fica muito bem explicada, e se Vossas Excelências me permitem, contar uma historinha, uma alegoria de um homem que foi citado por um professor de Direito, o professor Lênio Streck, a alegoria do hermeneuta, mas de um homem que comparece a uma ilha, uma ilhota afastada, e se depara lá com uma prática muito comum, a prática comum de verificar que as pessoas, quando vão fazer os seus almoços, elas cortam a cauda e a cabeça do peixe, e ele vai perquirir a origem histórica disso. Conversando com os anciãos da ilha, ele descobre que, antigamente, a pescada e o peixe eram demasiado grandes para o tamanho das panelas, e, portanto, se criou esse hábito de se desfazer das cabeças e das caudas, dos rabos dos peixes. Só que, em tempo atual, ele percebe que os peixes são muito diminutos, muito pequenos, e volta a indagar os membros, a população local da ilha, perguntando: mas por que vocês insistem em cortar o rabo e a cabeça? E eles dizem simplesmente: porque nós sempre fizemos assim. Esse é um ranço e um ranço histórico, esse é o senso comum contra o qual nós nos insurgimos. Esse é o propósito da associação, identificar falhas dentro do espectro de trabalho da Procuradoria, espectro bastante relevante. Vossas Excelências me permitam dizer que nós atuamos em 2 vieses bem diferentes. O primeiro é o econômico, porque não há absolutamente forma de ingresso de receita que não seja avalizada pela Procuradoria. Há um
ledo engano, no sentido de que a Fazenda, embora sublinhando a relevância e a importância do trabalho dos nossos colegas fiscais, os autos de infração que são lançados, eles só subsistem mediante a defesa jurídica de um procurador. De modo que o ingresso da receita do município passa pela Procuradoria. Assim também é com um auto de multa, um auto de fiscalização sanitária, de descumprimento de norma de edificação, ou até mesmo do PROCON. Tudo isso se canaliza via Procuradoria. Então, nós atuamos com um viés muito importante no ingresso da receita. E, por outro lado, sob o viés social, nós também temos absoluta relevância, porque não há política pública que não passe pela Procuradoria. Cumprimento o vereador James, que também está chegando agora. Não há política pública que não passe pela Procuradoria, como eu dizia, porque se, eu vou dar um exemplo, né, se o gestor formaliza uma política de entrega de medicamentos e essa política é questionada judicialmente, e hoje não há tema, afeta a educação, saúde, habitação, que não seja constitucionalizado e, por consequência, juridicizado, né, esse tema também passa por debates jurídicos, e a Procuradoria necessariamente precisa estar na ponta de lança desse serviço. Então, nós temos essa dupla relevância estratégica, e é dentro desse espectro de atuação que a gente quer identificar problemas que são afetos a essa cauda cortada e essa cabeça dispensada, porque hoje o peixe ele não é mais tão grande, o peixe é pequeno. Nós precisamos que os gestores e políticos, e aqui a importância da conversa com os vereadores, compreendam isso. Bom, isso já me leva ao segundo ponto, que diz respeito à maneira pela qual nós formulamos as nossas pautas e reivindicações. Isso foi muito pensado dentro da associação, e nós não temos interesse em disputas e barganhas posicionais, disputas e barganhas a respeito de vontades ou vaidades afetas à categoria. Todas as nossas pautas estão formuladas em base ou levando em conta referências de interesses públicos. E interesse público, eu sublinho, não tem a ver com interesse da administração ou do governo. Nós somos procuradores do município de Joinville. Pois bem, vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. As pessoas não se dão conta, como eu disse, das mudanças que acontecem. O nepotismo, antigamente, era uma prática comum, não se via ou não se percebia a transgressão ao limite ético e nem jurídico disso. O tempo mudou e hoje nós reconhecemos com bastante clarividência o equívoco desse comportamento. Pois bem, nós temos no município de Joinville uma prática de dispensa da cauda e da cabeça com a manutenção do serviço de inscrição da dívida ativa, serviço exclusivamente de natureza jurídica, mantido junto à Secretaria da Fazenda. Esta é uma prática que vem sendo alterada Brasil afora, pelas cidades que já estão em linha de frente, e aliás, são várias as cidades que têm perfil pioneiro se comparados com Joinville. Mas esta é uma prática que precisa ser alterada. A inscrição em dívida ativa, mal comparando, é como a confecção de um contrato. Esse ato ele é totalmente revestido de juridicidade. Ele precisa ser feito pelos procuradores. Isso gera, e há resultados disso e exemplos disso, por exemplo, a cidade de Fortaleza, que gerou um incremento de receita tremendo para a cidade, com a migração dessa singela atividade da Secretaria da Fazenda para a Procuradoria do município, tendo em vista o controle jurídico desse ato e da subsequente cobrança da dívida pública. Pois bem, esse é só um exemplo, né, de crítica ou de equívoco que nós pretendemos sublinhar. Presidente, se me permite, quantos minutos eu tenho ainda? Tá. Mais um minutinho, eu já passo para o encerramento. Tá ok. Eu agradeço a gentileza da presidência. Eu queria, por fim, também para não me alongar, agradecendo a paciência e a atenção dos vereadores, explicar
A questão da legitimidade da associação, porque nós temos enfrentado, e para mim é ainda mais insólito, mais difícil de compreender, a resistência que nós enfrentamos dentro do Poder Executivo, e eu atribuo isso ao senso comum, ao ranço histórico, a essa herança, a essa praxis instalada dentro do serviço público, de não reconhecimento da nossa legitimidade. Nós, com pleitos simplificados, bastante simples, bastante objetivos, levamos aos vereadores, ou levamos... E esse problema, eu não me refiro aqui à Câmara de Vereadores, mas me refiro mais ao Poder Executivo, e nós recebemos como resposta a seguinte colocação: o que o Procurador-Geral acha disso? E eu me coloco a pensar na seguinte situação, o vereador Ninfo, que talvez seja mais experiente e vai perceber a dificuldade disso. Seria razoável o senhor, como empresário, virar para um líder sindical que bateu a sua porta, legitimamente representando uma categoria, e o senhor negar-lhe legitimidade e dizer o seguinte: eu só converso com meu empregado, eu só converso com o superior ou o chefe da repartição do departamento X ou YZ. Não seria assim e não é assim. Por quê? Porque os caminhos de veiculação dos pleitos das categorias são distintos. O senhor certamente receberia o líder sindical, acolheria o pleito, com toda a cortesia que ele é, e educação que ele faz parte, e depois, em momento seguinte, debateria com a sua equipe. Por quê? A figura do Procurador-Geral é uma figura, é um longa-manos, é uma extensão de confiança direta do prefeito. Não é razoável que se exija dos procuradores do município que nós canalizemos os nossos pleitos pela figura do Procurador-Geral. Ele estará necessariamente ao lado do prefeito para avaliar criticamente as solicitações da categoria. E não poderia ser diferente por um inegável conflito ético. Então, eu queria sublinhar a vocês, vereadores, nós vamos nos fazer presentes aqui esse ano, trazendo a vocês, como vamos nos fazer presente também junto ao Poder Executivo, aliás, primeiramente lá, trazendo pleitos. E eu gostaria que Vossa Excelência tivesse essa compreensão de que nós temos legitimidade. E, por fim, sugerir uma alteração de uma frase que a gente vem escutando muito, com um tom autoritário até, de que é preciso fazer, melhorar o poder público, o serviço público, e eu acho que há uma ligeira possibilidade de mudança de perspectiva, aliás, de mudança gramatical, com impacto de comportamental significativo, que é, ao invés de se perquirir ou perguntar como fazer para melhorar, haveria de se perguntar como permitir que os servidores públicos e o serviço público possa melhorar. Com isso eu encerro e agradeço imensamente a delação do prazo e a atenção que me foi dispensada. Obrigado. Ok, doutor André, seja sempre muito bem-vindo à casa. Um grande abraço a todos os procuradores, estaremos sempre à disposição.